Então, aqui é o professor Rodolfo e hoje seguimos falando sobre a ação do vento, dessa vez em prédios. A ação do vento em prédios, os temas que serão abordados aqui é o caso do vento agindo sobre as paredes da edificação, no caso, painéis de paredes, né? Aqui, por exemplo, tem uma foto mostrando algumas paredes que foram arrancadas devido à ação do vento. Também vou falar aqui alguns comentários sobre a ação do vento em esquadrias, sobretudo essas que ficam localizadas nos cantos das edificações. Também vamos falar sobre a ação do vento em prédios de maneira geral, sobre a estrutura do prédio, né? Como é o caso aqui do edifício Real Class, lá em Belém do Pará, que caiu em 2011. Um dos motivos foi a consideração errônea da ação do vento. Destaque aqui que a ação, né, que vai ser considerada, ela é considerada aqui de forma estática. Problemas como esse aqui que aconteceu no Millennium Palace, no qual o prédio estava vibrando devido à ação do vento. Nesse caso aqui do edifício, né, tinham piscinas lá nos apartamentos e aí, enfim, com o prédio vibrando ocorreu isso daí, está sendo mostrado no vídeo. Esse caso aqui é um problema de dinâmica, né? O edifício está respondendo dinamicamente à ação do vento. Isso não vai ser comentado nesse vídeo, talvez em um vídeo posterior, que é bem interessante também, né? Então, deve ser tratado em específico aí no vídeo futuro. Bom, aqui eu tenho um modelinho de fluidodinâmica computacional, né? Que é uma animação propaganda do software ANSYS. E aqui só para fazer o destaque que, devido à ação do vento, algumas das faces da edificação vão estar sujeitas a pressões positivas, que é a sobrepressão, como foi dito aí no vídeo anterior, e algumas faces vão estar sujeitas a pressões negativas, que seria um caso de sucção. De modo geral, a face daqui da frente, que a gente chama de face de barlavento, vai estar sujeita a pressões positivas, enquanto que a face aqui de trás, né, que é o que a gente chama de face de sotavento, vai estar sujeita a pressões negativas ou pressões de sucção. Para calcular essa pressão, a gente vai utilizar essa equação aqui, pressão meio ρ, velocidade ao quadrado. Esse termo aqui a gente já viu que se refere à pressão dinâmica, né? Multiplicado aí por um coeficiente de pressão. A figurinha aqui do lado mostra também a formação, né, de alguns vórtices aí, eventualmente próximo a essas laterais, né, como aqui, por exemplo, né, tem a formação desse vórtice. E aí, devido a isso, e também, né, dependendo da direção do vento e da pressão que pode estar ocorrendo também dentro da edificação, eventualmente uma mesma face pode estar sujeita a pressões positivas e pressões negativas, como a gente pode ver nesse vídeo aqui. Não é tão fácil ver uma parede movendo, mas uma cortina que é bem mais flexível, né? A gente consegue perceber nesse caso aqui que a hora o vento está fornecendo na parede externa uma sobrepressão, uma pressão positiva, e a hora está fornecendo uma pressão de sucção. Por isso que a cortina a hora está entrando dentro do apartamento, a hora está saindo do apartamento. Sobre a ação do vento nas paredes, a norma fornece essa tabela com essas figurinhas aqui associadas do lado, né? E aí, de acordo com a direção do vento, 0 graus ou 90, né? Se for no caso a 180 ou 270, seria só girar cada uma dessas figuras. De acordo com a direção do vento, tem aqui a indicação de algumas regiões, né? Região C, região B2, por exemplo, região B. E aí, para cada uma dessas regiões, C, deixa eu ver o que foi outra que eu marquei, B2 ou B, a gente vem aqui nessa tabela e identifica quais seriam os valores aí do coeficiente de pressão. Para saber qual a linha que vai utilizar, a gente verifica aqui a relação altura-largura, H sobre B, que pode ser menor ou igual a meio, entre meio e 1,5 e entre 1,5 e 6. Identificado com a altura relativa, a gente vê aqui podemos chamar, né, de largura relativa, A sobre B. O A seria maior dimensão em planta e B menor dimensão em planta. Pode ser aqui, né, entre 1 e 1,5 ou entre 2 e 4. Se tiver entre 1,5 e 2, a gente faz interpolação entre esses dois valores aqui indicados, né? No caso, eu poderia interpolar entre menos 0,5 e menos 0,4. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco e daí eu faço comentário sobre isso. Outra coisa também que é apresentado nessa tabela, que ele diz que nas regiões do canto, aqui identificado, né, por essa rachura, nas regiões do cano da edificação, de comprimento 0,2B ou H, também depois a gente comenta sobre isso,
tem uma pressão de sucção que é um tanto quanto maior do que as outras faces. E aí esse coeficiente de pressão de sucção é dado aqui por essa rachura. E aí, por exemplo, se eu tiver o H sobre B igual, sei lá, igual a 1 e o A sobre B for também igual a 1, o meu coeficiente de pressão nessa fachada seria menos 1,1. Essa pressão maior nos cantos é o que possivelmente provocou a ruptura dessa esquadria, por exemplo. Então vamos ver a aplicação disso daí. Temos aqui o exercício. Calcular a pressão externa exercida pelo vento nas paredes externas do sétimo pavimento da edificação ao lado. O 2. Calcular a pressão gerada pelo vento numa janela do último pavimento, localizada próxima a um dos cantos da edificação. E 3. Calcular as forças e momentos atuantes na fundação devido à ação do vento. Daí diz, né, considerar a edificação residencial com 20 pavimentos, pé esquerdo de 3 metros, velocidade básica da região 35 metros por segundo, o fator topográfico foi avaliado igual a 1 e a categoria de rugosidade é 3. A gente já viu, né, que a velocidade característica, se considerada, é dado pelo produto de V0 multiplicado pelos fatores S1, S2 e S3. A gente conhece a velocidade básica, que é 35, fator topográfico igual a 1. A edificação seria classe C, já que é dito aqui que tem 20 pavimentos, né, com 3 metros, então seria 60 metros de altura. Classe C maior do que 50, então enquadraria como classe C. Categoria de rugosidade 3, fator estatístico seria igual a 1, por ser uma edificação residencial. E na verdade aqui é o mesmo edifício que a gente considerou no vídeo anterior. Então a gente já tem a velocidade característica definida aí por 30,9225 multiplicado por Z sobre 10 elevado a 0,115. Quem quiser saber como a gente chegou nisso mais especificamente é só visualizar o vídeo que eu falei sobre velocidades. Aqui foi só para adiantar um pouco, até porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então, primeira questão aí, né, diz aí para calcular a pressão externa nas paredes do sétimo pavimento. Aliás, as pressões internas serão consideradas, melhor, serão tratadas no vídeo seguinte, que eu vou falar sobre pressão nos telhados. Então, VK 30,9225 Z sobre 10 elevado a 0,115. Já que está sendo pedido aqui sétimo pavimento, com pé esquerdo de 3 metros, a altura lá seria 7 vezes 3, então substituindo aí a gente encontra a velocidade característica igual a 33,68 metros por segundo. Como a pressão é dada por um meio ρ CPV ao quadrado, a gente vê aqui que a pressão seria igual a 694,65 multiplicado pelo CP. Então daí agora vamos identificar quem seriam esses coeficientes de pressão. A tabela que a gente vai utilizar é essa daqui. A primeira coisa a identificar é a altura relativa, o H sobre B. O H é igual a 60 metros, são 20 pavimentos de 3 metros, né? Então H é igual a 60. O B é a menor dimensão em planta, então no caso 20 metros. Então a gente tem aí H sobre B igual a 3, que cairia nesse último intervalo aqui, no qual a gente tem H sobre B maior do que 1,5 e menor ou igual a 6. O próximo passo é verificar a relação de A sobre B. A é a maior dimensão em planta e B a menor dimensão em planta. Então a gente teria aqui o A sobre B, 30 sobre 20 igual a 1,5, que cairia nesse caso aí. Então daqui a gente já tem quais os coeficientes que a gente tem que utilizar. Então tá aqui a edificação, né? Então, sétimo pavimento, vamos considerar aqui o vento a 0 graus e também a 90. A pressão a gente já viu que é dada por 694,65 CP. Esses aqui são os coeficientes de pressão, peguei do slide anterior. Então, começando aqui pelo vento a 90 graus, alfa igual a 90, a gente tem delimitado aqui as regiões A, B, C1 e D1, C2 e D2. Então, para a região A, o coeficiente é igual a 0,8, B menos 0,6, C1 e D1 menos 1, C2 e D2 menos 0,6. Então, substituindo ali na fórmula da pressão que a gente já tinha calculado, a gente vê que a pressão no ponto A é uma pressão positiva sob a pressão, com intensidade de 555,72 Pascal. Em B,
sucção de 416,79 Pascal, C1 é igual a D1, 694,65 Pascal, e C2 igual a D2, 416,79 sucção também. A dimensão aqui, né, de C1 e D1, né, consequentemente C2 e D2, é definido aqui como 2H, ou B sobre 2, né, o menor dos dois valores. 2H seria igual a 120 metros, já que nosso H é igual a 60. E B sobre 2 seria aqui 20 dividido por 2, então isso aqui é igual a 10 metros. Como é o menor dos dois, então a gente tem que essa cota aqui vai ser igual a 10 metros, né? Então D1 tem um comprimento de 10 metros e, consequentemente, D2 também tem comprimento de 10 metros. A região A ocupa toda a face, né, de barlavento, e B toda a face de solta-vento. Então, esses seriam os valores das pressões externas, né, para o vento a 90 graus. E para o vento a 0 graus, esses aqui seriam os coeficientes A1 e B1, A2 e B2, C e D. Então, na região A1 e B1, nós teríamos a pressão de sucção de 694,65, A2 e B2 menos 416,79, ou seja, a pressão de sucção. Em C, que é a face de barlavento, 555,72, o coeficiente foi 0,8. E em D, que é a face de solta-vento, 416,69 Pascal, também de sucção. A tabela não fornece aqui os valores das regiões A3 e B3, que as regiões A3 e B3 vai depender da relação que a gente tem de A sobre B. Então, a norma diz lá que se o A sobre B for igual a 1, esse valor do coeficiente de pressão, deixa eu colocar aqui, coeficiente de pressão A3 e B3, eles seriam iguais aí aos valores de A2 e B2. Nesse caso aqui, seriam iguais a menos 0,6. Se o A sobre B for maior ou igual a 2, esse coeficiente de pressão seria igual a menos 0,2. E se o A sobre B estiver aí entre 1 e 2, como é o nosso caso, né? A gente já viu aqui que o A sobre B, que é 30 sobre 20, vai ser igual a 1,5. Se for igual a 1,5, a gente tem que interpolar entre esses dois valores. Então, daí a gente teria que o coeficiente a ser considerado na região A3 e B3 seria a média aqui dos dois, né? Interpolando, igual a menos 0,4. Coeficiente de menos 0,4. Substituindo aqui na equaçãozinha da pressão, a gente teria que a pressão que está agindo A3 e B3 seria igual, então, a menos 277,86 Pascal. Ou seja, também é uma pressão de sucção, tal qual ilustra a figura também, né? Então, voltando aqui, porque ficaram faltando duas informações muito importantes. A primeira é que, em relação às dimensões em planta, B e A, aqui indicados, o B sempre faz referência à menor dimensão em planta. Então, no nosso caso, o 20 metros é igual ao B e o A é a maior dimensão em planta. Então, para a gente aqui, o A é igual a 30 metros. Daí a gente tem que o vento a 90 vai ser o vento agindo aí, atingindo a edificação na face de maior dimensão. Então, nesse caso, para a gente aqui, esse aqui seria o vento a 90, atuando perpendicular à maior dimensão, e esse daqui seria o vento a 0 graus, atingindo a edificação em relação à fachada B. E aí, definido quem é o 90 e quem é o 0, associando essas figuras, a gente vê que o A, a fachada A, né, seria essa fachada aqui. Posso dizer que essa fachada aqui é a fachada A. E essa daqui, então, seria a fachada B, né, também associando essa figura aqui. E em relação ao vento de 0 graus, é essa daqui, considerando que o vento é soprando da esquerda para a direita, né? Essa aqui seria a fachada C e essa a fachada D. Eventualmente, no vento a 90, a fachada D e a fachada C são subdivididas aqui em C1 e D1, C2 e D2, e para o vento a 0 graus, a fachada A e B ficam subdivididas aí em A1, A2 e A3.
Eu já tinha calculado aqui o comprimento de C1 e C2, ficaram ambos iguais a 10 metros e ficou faltando definir as dimensões aí de A1, A2 e A3, né? E consequentemente B1, B2 e B3. Então, segundo a norma, esse eixo aqui divide a fachada A em duas partes. Então, como o nosso A aqui é igual a 30 metros, de cara a gente já tem que essa dimensão aqui vai ser igual a 15 metros. Sobram então 15 para o A1 e o A2, né? E B1 e B2, né? Evidentemente. Essa dimensão, quanto que vale o A1, quanto que vale o A2, é definido por esse comprimento aqui. A esse comprimento ele pode assumir três valores. Pode ser igual a B sobre 3, pode ser igual ao A sobre 4, como pode ser também igual ao 2H. Segundo a norma, seria o B sobre 3 ou A sobre 4, o maior dos dois. Então, no nosso caso aqui, o B sobre 3 seria 20 sobre 3, 6,67. A sobre 4, 30 sobre 4, isso aqui é igual a 7,5. Então, o maior dos dois, por hora, é 7,5. Mas ele também tem que ser menor do que 2H, no caso 120. Então, para a gente, essa dimensão aqui é igual a 7,5. O que finalmente fica que essas dimensões aqui do comprimento de A1 igual a 7,5 metros, A2 também 7,5 metros e o A3 igual a 15 metros. Então, B menor dimensão em planta, A maior dimensão em planta, o vento a 0 graus estaria perpendicular à menor fachada, né? A fachada de comprimento B, e o vento a 90 graus estaria então perpendicular à fachada de maior comprimento, no caso aqui a fachada de comprimento A. Informações importantes. Agora sim, vamos adiante. Então, feita aí a primeira, vamos para a segunda agora. Calcular a pressão gerada pelo vento numa janela do último pavimento localizada próxima a um dos cantos da edificação. Primeira pergunta é se vale ainda essa velocidade característica, né, que a gente calculou. Como o caso agora é uma região localizada, né, primeiro que deixaria de ser classe C e passa a ser classe A, já que a gente está dando ênfase aqui à esquadria, à janela, né? Certamente as dimensões dela são menores do que 20 metros, então deixaria de ser classe C e passa a ser classe A. Só por isso já vai mudar os coeficientes do S2 e, consequentemente, muda também o valor da velocidade característica. Também é diferente o fator estatístico, né? Deixa de ser aí o painel da fachada inteira, né? E passa a ser só uma esquadria, então o grau de segurança exigido é um pouco menor. Corrigindo aqui a velocidade, para o que a gente está analisando agora, o Z, né? Seria igual aí a 60 metros, já que a gente está considerando que a janela está lá no último pavimento. A classe agora é classe A. E aí para a classe A, categoria 3, que foi o que foi dito anteriormente, né? Tá aqui, categoria 3. A gente tem então o fator de rajada igual a 1, o coeficiente B igual a 0,94 e o expoente P igual a 0,10. Substituindo aí, né, na equação, só falta agora determinar quem é o S3. O S3 também a gente tinha considerado que era grupo 2, edificações para residências, né? E passa a ser agora grupo 4, né? Já que a gente está verificando em específico a janela, que é o caso aqui de vedações, telhas, vidros, painéis de vedação e etc. Então, o S3 passa a ser agora igual a 0,88, o que dá que a velocidade característica a ser considerada é 38,10 metros por segundo. Uma vez que a gente tem a velocidade e também, né, a gente já identificou ali qual seria a linha para calcular os coeficientes. O caso agora é esse daí, né, do coeficiente de pressão médio, considerando que a janela está próxima a um dos cantos. E aí esse canto, né, sujeito a essa pressão um tanto quanto maior, inclusive é a maior sucção, né, que a gente tem se for comparar com as demais aqui. O coeficiente de pressão menos 1,2, essa região aqui é delimitada por 0,2B ou H. H no nosso caso é 60 metros, né? Certamente não vai ser o limitador. E 0,2B
o nosso B é igual a 20 metros, então 0,2B, 4 metros. Então, numa região aqui, 4 metros, né, partindo de cada uma das faces, se a janela estiver nessa região, é o que a gente está considerando aqui, o coeficiente a ser considerado é igual a menos 1,2. Daí a pressão meio ρ, coeficiente de pressão V, velocidade ao quadrado. A velocidade a gente calculou que era 38,1. A gente identifica aí que a pressão na janela seria igual a 1.066,74 Pascal de sucção, né? Esse seria o valor da pressão a ser considerado na verificação da esquadria ou dos elementos da esquadria que seja, né? Beleza também, né? Então vamos para o terceiro caso agora, que é calcular as forças e momentos atuantes na fundação devido à ação do vento também. Como a gente, novamente, né, está querendo saber aqui a consideração do prédio como um todo, já que a gente está calculando o momento na fundação, então a gente retorna à equação anterior, no qual VK é definido como 30,9225 Z sobre 10 elevado a 0, 115. É válido sim, né? Então, bora lá. Nesse caso aqui, a gente precisa, né, para calcular o momento e a força atuando na fundação, a norma define isso daí através da força de arrasto, dada aqui por um meio ρ, coeficiente de arrasto, área, velocidade ao quadrado. E a gente obtém os coeficientes de arrasto através desse ábaco apresentado lá na minha 1, 2, 3. Então, são feitas aqui duas indicações de vento, né? Não tem a indicação de ângulos, né? Vento a 0, vento a 90, mas a figura mostra a direção do vento associando aqui as dimensões de edificação, né? O A e o B. No caso, aqui o vento é sempre perpendicular ao que ele chama aqui de face L1, né? Então aqui o vento é perpendicular também a L1 nos dois casos. E volta também à definição anterior, o A é a maior dimensão em planta e o B a menor dimensão em planta. Então, nesse caso aqui, o primeiro, né, o L1 é igual ao B, nesse segundo, o L1 é igual ao A. Então, por exemplo, para o vento vindo aqui nessa direção, a ser considerada, né, a gente teria aqui o vento perpendicular menor face, que é essa primeira situação aqui, né, o B igual ao L1. Então, os dados de entrada desse ábaco é o L1 sobre 2 e o H sobre L1. Então, L1 sobre L2, dessa vez a gente teria 20 sobre 30, 0,67. E o H sobre o L1, 60 sobre 20, igual a 3. Então, com esses valores, a gente vê aqui que o coeficiente de arrasto seria igual, aproximadamente, né, interpolando aí, 1,14. E para o vento na outra direção, seria esse segundo caso agora, o L1 é igual ao A, então L1 sobre L2, 30 sobre 20, igual a 1,5. O H sobre L1, 60 sobre 30, igual a 2. Vindo novamente aqui no ábaco, a gente identifica que o coeficiente de arrasto seria aproximadamente igual a 1,34. Então, já temos aqui os coeficientes de arrasto nas duas direções. Um é igual a 1,14 e o outro 1,34. De posse aí desses coeficientes de arrasto, talvez eu tenha exagerado aqui na altura da edificação. Então, estou pegando aqui um modelinho menorzinho, né? Só para dar a explicação. No caso, foi pedido para calcular a ação do vento em relação à fundação. Só que o vento, como força horizontal, né? Ele pode ser necessário, pode ser não, né? É necessário também na verificação dos pilares. E aí, ao longo dos pavimentos, se eu quisesse saber qual é o efeito do vento em cada um dos pavimentos, a gente tomaria, para cada uma dessas faces, né, com o coeficiente de arrasto 1,14 e 1,34, faríamos o seguinte, né? As forças, geralmente o painel da laje é considerado como rígido, então poderíamos, né, considerar essa área, a priori aqui, né, o vento agindo sobre essa área, e aí com o coeficiente de arrasto e essa área e a velocidade também a gente já conhece, teríamos então uma força a ser aplicada aqui no painel dessa laje. Essa seria a nossa primeira força, eu vou chamar aqui de força 1. Depois, no painel seguinte, que seria esse daqui, né?
Esse eu não vou pintar não, só vou circular para dar uma diferença do de cima. Em relação a esse painel, a gente calcularia também o valor da área, também já identificamos o coeficiente de arrasto, e isso geraria aqui uma força a ser aplicada também no painel dessa laje. E aqui a gente teria uma força 2, a mesma coisa, a gente iria até chegar lá no último pavimento, né? Nesse caso aqui o térreo, já que eu comecei de cima para baixo, encontraríamos aqui a força 3. Daí, por exemplo, se a gente quiser saber qual é o momento atuante nesse painel de cima, seria a força 1 multiplicado aqui por essa distância. Se a gente quiser saber qual é o momento que está atuando nesse pavimento de cá, nós já teríamos força 1 multiplicado por essa outra distância, sei lá, D2, né? Mais a força 2 multiplicado por essa distância. E assim por diante, de modo que lá na fundação teríamos aí um somatório de forças multiplicado por essa distância. Um somatório de momentos, né? Como eu não vou me dar o trabalho de fazer isso aqui 20 vezes, né? Que foi o número de pavimentos que eu coloquei. Então, simplificadamente, modo de dizer, né? Porque eu vou calcular essas forças utilizando integral, né? Vou integrar aqui ao longo da altura. Então, a força, o meio ρ, coeficiente de arrasto, a área velocidade ao quadrado. A gente já sabe que a velocidade é dada por essa equação. Então, jogando ali a velocidade na equação da força de arrasto, a gente tem aqui o meio ρ 0,6125, coeficiente de arrasto, área, velocidade ao quadrado, 30,9225 ao quadrado, 10 elevado a 0,23 elevado a 0,23, que daria aqui a força de arrasto 344,87 multiplicado pelo coeficiente de arrasto, z elevado a 0,23 vezes a área. Posso considerar que ao longo da altura, se eu não for dividir em painéis, né, que eu falei que é o que eu não vou fazer aqui, para poupar um pouco de tempo, ao longo da altura, como a velocidade é variável ao longo de z, posso considerar essa faixinha que eu representei aqui como sendo um diferencial de área, né, dA, de modo que nesse pedacinho aqui eu vou ter uma parcelinha de força, né, que eu posso chamar de dF. E aí esse meu dF seria essa pressão multiplicado por essa área. Ou, né, usando já essa equação aqui que a gente encontrou, poderia escrever com um DFA 344,37, coeficiente de arrasto Z elevado a 0,23, e a nossa área, dA no caso aqui, fica definido como L1 dz. Se eu integrar os dois lados, integral de DFA vai dar a minha força total de arrasto, né? Igual a 344,37, coeficiente de arrasto, L1 integral de 0 a 60, Z elevado a 0,23 dz. Calculando essa integral aí em relação a Z, a gente encontra que a força de arrasto vai ser 43.139,61, coeficiente de arrasto multiplicado por L1. Aí aqui é conveniente, né, de chegar nessa equaçãozinha aqui, porque a equação já serve para as duas direções, né? É só substituir aqui o CA 1,34 e o L1 igual a 30, se eu quiser calcular aqui nessa direção. E o coeficiente de arrasto igual a 1,14 e o L1 igual a 20, se eu quiser calcular na outra direção. Então, para essa direção aqui, a gente teria a força horizontal, né, chegando na fundação, 1.734,21 kN, e na outra direção, 983,58 kN. Falta ainda o momento, né? O momento eu vou calcular de maneira parecida. Vou aproveitar o que eu já tinha no slide anterior, né? Força de arrasto 43.139,61 CAL1. A gente sabe que momento é força vezes distância, daí eu posso dizer força vezes Z, nesse caso, né? Aliás, né, se já não for óbvio, o nosso eixo Z é medido aqui a partir da base da nossa edificação, né? E aumenta aí ao longo da altura. Então, no nível do piso, o Z é igual a zero, e no nosso caso aqui o Z vai de 0 até 60, né? Podemos também definir aqui uma parcelinha de momento como sendo... Eu tenho colocado isso daqui no slide anterior como um dFA, né? Então, dFA vezes Z.
De modo que eu posso dizer aí que o DM é igual a 340,47 CA Z elevado a 0,23 L1 DZ Z. Organizando aqui as informações, né? DM 340,47, coeficiente de arrasto, Z elevado a 1,23, L1 DZ. Posso fazer a integração dos dois lados. Daí a gente tem que o momento vai ser igual a 340,47, coeficiente de arrasto L1, integral de 0 a 60, Z elevado a 1,23 dz. Resolvendo essa integral aí, o momento fica dado aí por essa expressão, né? Novamente substituindo aqui os valores do coeficiente de arrasto e do L1, a gente encontra que o momento atuante na fundação nessa direção aí seria igual a 57.392,34 kN, um valor considerável, né? E na outra direção, o momento seria igual a 32.550,87 kN. Então, essas seriam as forças de arrasto atuantes na fundação e os momentos também atuantes na fundação, né? Nesse caso aqui, com esses... Eu não vou fazer isso aqui, né? Isso aí seria mais da disciplina de fundações. Mas com esses momentos que estão chegando lá na fundação, definido aqui os vários pilares ou várias estacas que seja, né? A gente poderia, por exemplo... Eu vou tomar esse momento aqui, 57.392. Partindo aqui do centroide, né, do CG da fundação, a gente teria alguns pilares aqui aumentando o carregamento, né? Por exemplo, tendo sua intensidade aumentada, além das cargas verticais, né? Então teria uns efeitos aí devido à ação do vento, que pode estar majorando significativamente essas fundações. E do contrário, a gente teria também alguns pilares tendo o seu carregamento aliviado, né? Devido à ação do vento. Só que como o vento é dito, né, que pode soprar de todas as direções, a gente calculou assim, né, mas poderia estar vindo assim, por exemplo. Então esse mesmo momento que está atuando aqui nesse sentido, ele poderia estar assim também. Então nos finalmente, né, seria interessante verificar se porventura eu não tenho nenhuma carga negativa nos pilares, mas certamente nessa edificação tão alta assim é um tanto quanto difícil, e aí seria o caso de verificar o acréscimo de carga que está sendo fornecido em todos os pilares aí, considerando todas as possibilidades, né? Dando então a envoltória de carregamento na fundação. Interessante, né? Então é isso aí. Esse aqui foi um dos motivos, inclusive, né, que fez tombar lá o prédio de Belém do Pará, né? Não sei se necessariamente na fundação, porque o erro foi em toda a edificação, né? Provavelmente algum pilar ao longo dos pavimentos deu algum problema, já mesmo antes da fundação. E daí é que veio provocar então o desabamento do prédio. E é isso aí, análise estrutural, professor Rodolfo, coordenação de engenharia civil, campus Aracaju.